Muito bem tornado, tifoso bianconero, hoje dia 20 de março, quinta-feira, e quinta-feira é o dia do quadro da coleção de camisas daquele que vos fala, atendendo a pedidos dos inscritos e de alguns amigos. Toda quinta-feira neste canal, o Finestra Bianconeira, a gente mostra um pouco da minha coleção de camisas. Hoje um episódio muito especial, aliás, estou deixando mais para o final os melhores episódios. Tem um que é imperdível. Imperdível, vocês vão ver aonde chega a loucura daquele que vos fala. Mas hoje, antes de pedir para vocês, antes de mostrar qual é a camisa que eu vou apresentar a vocês neste vídeo, lembrando para você ativar o nosso sino, porque se você for inscrito, no fim do mês, uma camiseta personalizada aqui do canal, com o seu nome, com o distintivo da Juventus, será sorteada. Já tivemos alguns vencedores, então já sabe, né? Não fica por fora, ativa o sino e os próximos vídeos chegarão no seu celular de maneira suave. Temporada, eu já falei que eu curto muito camisas retrôs. Hoje eu vou mostrar uma das retrôs, mas fica até o fim, porque tem um dado histórico curioso que você, eu tenho certeza que não sabe. Temporada 57 e 58. Pois é. Olha aí como era a nossa esquadra com Boniperti no time. Dá uma olhada e eu vou contar uma coisa fantástica sobre esse time. Muito bem, Giampiero Boniperti, que foi nosso presidente nos anos 80, maior jogador da história da Juve, ao lado do Del Piero, né? Um clube centenário. Nos primeiros 50 anos, quem mandou foi o Boniperti, e na segunda metade da história, quem mandou foi o Del Piero. Olha aí, essa camisa que vocês viram aí, no modelo retrô, e as camisas retrôs não tem patrocínio, é muito mais simples, mas tem um histórico aqui que você vai se surpreender. Dá uma olhada aqui, é uma gola em V, né? Vou mostrar o geralzão dela. Não tem número, porque de repente você pode colocar uma costura, pode mandar fazer um número, enfim, é um colarinho, né? E aqui em V. E aqui, nessa foto não aparece o escudeto. E repara que tem uma estrela. O escudeto aqui é costurado, tá? Por que não aparece? Porque a temporada 57 e 58 foi justamente a que a Juventus ganhou. Então, no ano seguinte, 58 e 59, já estava lá o escudeto. É como se a Juventus esse ano ganhasse o título e aí, o ano que vem, aparece. Muito bem, mas o detalhe é o seguinte, quando a temporada começou, né, quando a camisa foi apresentada sem o escudeto, naquele tempo, lembrando que as camisas demoravam um pouco mais, não trocava todo ano assim o modelo. Quando a camisa foi apresentada na temporada 57, 58, ninguém sabia que a Juventus ia ser campeã, então não tinha o escudeto. Mas a curiosidade não é essa. Com certeza você já ouviu falar que a torcida, nós juventinos, somos chamados de Gobo, com 2 Bs. Gobo. E quando você fala no plural, juventinos, você fala Gobi. O que significa Gobo, Mário? Gobo significa corcunda. O corcunda de Notre Dame, por exemplo, é um gobo. Dá uma olhada nesses desenhos aí. Deu para ver, né? O primeiro modelo estava um pouco pequena a imagem, mas se você congelar aí você vai ver. E o segundo modelo, o corcunda ali em Turim. E é um amigo meu, tá? Um gobo napolitano, ou seja, um torcedor da Juventus em Nápoles. Ele existe, tá? Ele é corajoso. É um napolitano, não é que ele nasceu em Nápoles e torce para a Juventus. Esse aí tem meu respeito. E por que surgiu esse apelido de Gobo?
Por que chamamos os torcedores da Juventus, os juventinos, de corcunda? Tem tudo a ver com essa camisa aqui. Por quê? Essa aqui é uma camisa versão retrô aqui do Brasil. Eu vou até fazer propaganda, tá? Retromania. Acho que ainda existe, tá? Um algodão muito, né? É uma réplica da temporada 58-59, por isso que ela tem o escudeto, né? Mas eu estou aqui remetendo 57-58 quando aderiu esse modelo, antes do título. Na verdade, a original mesmo, que isso aqui é uma cópia, essa gola ela vem um pouco mais para baixo, ela vem uns 2 dedos mais para baixo. Então ela chegaria, quer ver, mais ou menos aqui, ó. Fazia um V um pouco maior. Pouca coisa, tá? E aqui no Brasil eles reproduziram esse modelo imitando, né? Não foi tão perfeita a imitação, porque o V aqui tá um Vzinho, não tá um Vzão. Mas ali era um Vzão. Eu falei Vzão, presta atenção, hein? Vamos pensar besteira. O que acontece? Quando os jogadores corriam em campo, né? Claro que existe um exagero no que os torcedores falavam. Quando o time corria em campo, aqui, ó, por causa desse V, o vento entrava e formava um vácuo. Então, imagina o seguinte, eu vou pôr a camisa aqui na lateral. Você está correndo e aí o vento fazia com que aqui, ó, sabe quando fica tremulando as costas? Ou seja, você corre e levantava isso aqui. Dava a impressão do quê? De uma corcunda. E aí, no primeiro derby da temporada, 57-58, perdão, derby de Turim, não o derby da Itália com a Inter, o derby contra o Torino, os torcedores do Torino começaram a provocar, dizendo que o time da Juventus era um time de corcundas. Não falavam pernas de pau, falavam eram corcunda, porque os caras corriam, o vento entrava pelo V, né? Fazia isso aqui. Só que essa provocação não durou muito, porque os torcedores da Juventus, fanáticos que são, adotaram e falaram, oh, tá bom, somos corcundas, somos gobo mesmo. E aí ficou, então, o apelido gobo até hoje. É por isso que se vocês forem pesquisar em perfis de Instagram, de Facebook, muita gente coloca como sobrenome gobo, ou fala gobo até o fim, sou gobo com orgulho. É isso, né? Se você não sabe, essa história do apelido gobo tem a ver com essa camisa do final dos anos 50. Eu tenho certeza que você não sabia disso. Lembrando que, por mais que seja uma conotação negativa, o corcunda não é uma ofensa pessoal, não é uma ofensa a uma etnia, não é uma ofensa à sua família. Era só aquela gozação de falar lá, os caras são defeituosos. É uma conotação negativa, mas não é algo que atinge o pessoal. Então fica mais fácil você ter essa coisa de assumir, né? Para meio que dar uma quebrada na zoeira do adversário, no caso o Torino. Tá bom? O mascote oficial da Juventus é a zebra, sempre foi. Tem o não oficial, que é uma senhora, né, uma velha senhora, e o gobo é o dito popular que o torcedor da Juventus, desde os anos 50, por causa dessa camisa aqui, ó. Eu vou até fazer um teste amanhã, vou sair cedo, vou correr para ver se, apesar de ser um pouco menor o V aqui na frente, se ela levantar um pouco assim, para ver se alguém aqui vai me chamar de corcunda. E se chamar, não tem problema, tá bom? Fala para mim se você é corcunda, ou melhor, fala para mim se você sabia dessa história da origem do apelido corcunda da Juventus e se você gosta de camisas retrôs. Os próximos vídeos de camisetas desse canal são imperdíveis. Tem um aí que eu vou deixar um pouco mais pro fim, que vocês vão ver o quanto aquele que vos fala é doente pela Juventus. Vocês não vão acreditar. Segura aí. A gente volta mais tarde para falar do jogo Itália e Alemanha. É um clássico do futebol mundial. Vai ser um pai-bola rapidinho. Portanto, nos vemos più tarde, mais tarde. Like no Fenestra. Para, o vídeo não acabou ainda. Tive que
fazer essa edição final. Se pudesse dar like 2 vezes, né? Eu dobrando a camisa aqui, depois que eu gravei o vídeo, esqueci de um detalhe importantíssimo. Eu fiquei tão concentrado na história do Corcunda que eu esqueci de falar o seguinte. Aqui, ó, no escudeto que é bordado, se vocês forem ver, tem uma estrelinha. Tá vendo? Estão vendo? Justamente porque na temporada 57-58 foi o 10º título italiano da Juventus na história, o 10º título nacional, portanto, a primeira estrela. Como que eu deixei passar isso na hora que eu fui dobrar, que eu vi, na hora de guardar a camiseta. Portanto, fica aqui esse registro nesse vídeo editado, tá bom? Estrelinha do 10º Scudetto da Juventus, o 10º título nacional e a primeira estrela. Lembrando que nos primórdios o Scudetto era a famosa Cruz de Savoia. Agora sim, like no Finessa Bianconeira e antes tarde do que nunca, não é mesmo? Pois é, eu acabei corrigindo esse erro, vamos colocar dessa forma, tá bom? Sempre Forza Juve fino alla fine. Dai ragazzi!